Olá, amigos. Hoje, uma quarta-feira, dia, aliás, uma quinta-feira, né? Dia 14 de maio de 2026. E nós estamos aqui para aquele bate-papo semanal, um panorama, né, do que vem acontecendo no mercado. Uma semana importante, exatamente no dia de hoje e no dia de amanhã. Vai se realizar uma cúpula de negociações na China entre o governo chinês e o governo norte-americano. Não vamos esquecer, se tratam das duas maiores potências econômicas do mundo. Ali está o PIB de mais de 40%, certamente, do que se produz no mundo. E eles são grandes parceiros comerciais do Brasil. E é muito importante acompanhar o que vai ser decidido lá, porque na pauta dessa reunião está, inclusive, nessas discussões, como vão ficar as negociações entre China e Estados Unidos a respeito das transações comerciais ligadas ao agronegócio, principalmente soja, certo? Então, para que nós possamos pontuar bem esse assunto, a China acenou com um acordo para os Estados Unidos em outubro, de fazer, por exemplo, compra do complexo soja da ordem de 25 milhões de toneladas. É um número bastante interessante para os Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos, né, no ano passado, vocês lembram bem, a partir de maio, devido à guerra comercial com a China, eles ficaram praticamente sem embarcar um grão de soja para a China. E é bom dizer que nós aqui no Brasil, na América do Sul, mas sobretudo o Brasil, que é o maior exportador, produtor e exportador dessa commodity soja, ocupou um ótimo, um espaço muito grande nas exportações de soja, principalmente, né, maior importador, que é a China. Nós exportamos na ordem aí de 105 milhões de toneladas, mas praticamente quase 90% disso vai para a China. Inclusive agora, no mês de maio, os números publicados pela ANEC, né, números de abril, de que nós exportamos, estamos aumentando nossas exportações de soja. Você vê, são números bastante interessantes. 16 milhões de toneladas, pouco mais de 16 milhões de toneladas de soja exportadas somente no mês de abril. Então veja bem, nós temos que nos preocupar com isso, porque se trata de um produto importante para o agronegócio brasileiro, para o produtor brasileiro, e as nossas atenções devem sim estar voltadas para essa cúpula de negociações entre Estados Unidos e China, e nós esperamos, né, que tanto Donald Trump quanto Xi Jinping, eles realmente consigam fazer bons negócios. Sabe por quê? Porque isso é bom para o mundo como um todo. Nós estamos vivendo um momento em que essa guerra lá no Oriente Médio e a dificuldade de tráfego pelo Estreito de Hormuz tem elevado o custo, né, para a sociedade mundial, devido à importância que aquela região tem. Então, eu não sei se isso vai estar na pauta, né, mas eu imagino que sim, porque a China é um país que está sendo muito prejudicado em função desses bloqueios lá no Estreito de Hormuz, né? Por ali circula, por ali escoa mais de 20% do petróleo e os derivados de petróleo, óleo diesel, fertilizantes que abastece o mundo. A respeito disso, nós estamos sofrendo também o óleo diesel, né, tão importante para o agronegócio brasileiro, porque nós não temos rios navegáveis, nós não temos ferrovias espalhadas pelo Brasil, e nós somos um dos maiores produtores, junto com os Estados Unidos, do agronegócio mundial. Então nós precisamos transitar com essa produção, e aí, gente, é tudo via terrestre, óleo diesel na veia.
e nós precisamos desse óleo porque nós importamos, nós produzimos muito petróleo. Nós então, estamos entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, mas nós não refinamos a quantidade suficiente de petróleo para que nós sejamos autossuficientes na produção de óleo diesel. Nós importamos cerca de 30% desse óleo diesel, por isso os preços estão tão elevados. E outra coisa, nós fazemos parte de um grupo, né, de países produtores que, se esse produto falta, na verdade ele vai aumentar igual aqui no Brasil, assim como aumentou nos Estados Unidos. Inclusive, um dos fatores que tem dado suporte para os preços da soja é que os Estados Unidos têm processado muita soja para produzir o quê? Biocombustíveis. Isso é um outro assunto, né? Essa crise do petróleo, nessa esteira do aumento dos preços do óleo diesel, né? Foi o biodiesel, foi um dos produtos que foram importantes, né? Biodiesel vindo da soja, principalmente, e também todo tipo de produção de energia à base de grão, que é o caso, por exemplo, do etanol. Aí, no caso, o milho, né? Estados Unidos é o maior produtor, mas o Brasil tem produzido muito também. E aí, o que que nós percebemos? Nós percebemos que os preços, tanto soja, milho, trigo, o trigo também, o que tem dado suporte para os preços lá na Bolsa de Chicago, para o trigo, é que nós estamos com problemas na safra nos Estados Unidos, nas grandes planícies dos Estados Unidos, no caso lá, falta de chuvas, seca e o frio muito forte, né, em regiões da Rússia. Então isso aí tem complicado um pouco. Essa notícia tem chegado ao mercado e a notícia é o seguinte: olha, nós devemos ter uma oferta menor de trigo a nível mundial, então os preços estão reagindo e puxando, no caso do trigo, né? Puxa o milho. O milho vai mais na carona do trigo do que na carona dessa cesta de produtos energéticos, que não é só o petróleo, é a soja, é o milho também, porque dali se produz energia, que é o biodiesel e o etanol, certo? Então isso tem dado suporte para os preços lá na Bolsa de Chicago. E aí é o seguinte, né? Você tem os preços em Chicago subindo com suporte. Quando você olha para a Bolsa do Brasil, a B3, lá em São Paulo, você vê o preço da soja, por exemplo, igual eu olhei hoje, acima de US$ 27 a saca. Olha, quem acompanha preço na Bolsa, tanto Chicago quanto a B3, a gente vê que é muito próximo, né? Se o preço reage em Chicago, reage na B3. Onde os produtores, isso tem compensado a queda do dólar, porque o dólar também ele, ele caiu e parece que está tendo uma pressão muito forte, e aí tem a ver com política do Banco Central norte-americano, tem a ver com as questões a nível relacionadas ao emprego nos Estados Unidos, que, que parece que a situação econômica nos Estados Unidos também já começou a complicar um pouco devido a essa problemática toda e afetar emprego. Então não existe pressão, né? Quando existe uma pressão muito grande dos indicadores de emprego nos Estados Unidos, normalmente se eleva a taxa de juros, justamente para conter a inflação, mas a última reunião do Banco Central norte-americano, eles não fizeram movimento nenhum e nem acenaram com provável elevação de juros. Significa que o dólar está pressionado. E aí você olha para o Brasil ainda com uma taxa de juros extremamente elevada, né? Na minha opinião, não deveria estar tão elevadas assim, porque você tem um dólar muito pressionado, você tem uma inflação agora, divulgado o último INPC aí, abaixo do teto da meta, então não sei por que essa taxa de juros está aí ainda em 14,5%, mas diz que temos que ter cautela, mas aí quem está no campo, quem está trabalhando, quem está produzindo, conviver com essa taxa de juros é muito complicado. Então o Brasil ainda continua nessa situação, certo? 14,5%
de juros básicos. Lógico, isso aí remunera capital externo, atrai capital externo para o país, na medida que entre dólar aqui, capital externo que eu estou dizendo é o dólar, né? E entra para buscar esses recursos, né? Porque o governo emite título, grande parte desses títulos, quase a metade dos títulos da dívida pública do governo que é emitido é corrigido pela taxa Selic, que é a taxa básica, e os investimentos, o investidor externo vem atrás dessa renda fixa, né? Renda fixa segura, garantida pelo governo, nesse momento que lá fora, principalmente os Estados Unidos, não tem a percepção que o mercado de capitais vai pagar uma taxa maior. Muito pelo contrário, existe até uma sinalização de pressionar para que os juros sejam menores, né? Essa é uma realidade que eu acredito que nós estamos na contramão do que vem acontecendo aí, nas maiores economias do mundo, e não vamos esquecer, o Brasil é uma dessas maiores economias do mundo. Então, o setor produtivo, tanto o setor produtivo no Brasil, como o setor consumidor no Brasil, eles estão sendo penalizados por essa taxa de juros. E nós estamos aí perto de uma de negociação, financiamento do Plano Safra, né, gente? Não vamos deixar aí para a última hora os setores ligados ao agronegócio para discutir com o governo o financiamento dessa safra para que não penalize esse produtor que já vem vindo caminhando com custo elevado, o custo do fertilizante já chegou, o custo do óleo diesel chegou, então nós não podemos ter uma penalização com taxa de juros tão elevadas, e aí fica muito difícil nós concorrermos com os nossos concorrentes lá fora, né? Estados Unidos e Europa trabalham com taxa de juros bem menores, então fica difícil para nós. Veja bem, nós temos a taxa de juros reais no Brasil, inclusive menor que a taxa de juros da Argentina. Veja bem, a Argentina que não tem, por exemplo, reservas cambiais, praticamente não tem reservas cambiais. A Argentina que a inflação está em 33%, né? E veja bem, eles têm uma taxa de juros reais, quando você desconta a inflação, menor que a do Brasil. Significa dizer o quê? Que a Argentina tem menos risco para se investir que no Brasil? Não, não é verdade isso, né? Então nós temos que olhar mais para o setor produtivo. Mas importante nessa semana, olho, né, nessa reunião entre Estados Unidos e China, que está acontecendo hoje e amanhã, o que vai sair dessa reunião? Pode ter influência, sim, na guerra do Oriente Médio e o trânsito pelo Estreito de Hormuz, na medida que isso aconteça, acontece um bem-estar nas economias do mundo todo, né, dos países, cria-se um ambiente de otimismo. A partir do momento que se cria esse ambiente de otimismo, as commodities, e aí tem o milho, tem a soja, as carnes acompanham, elas ficam mais valorizadas. Por quê? Porque o ambiente de otimismo significa que os ativos de risco, que são as commodities, né, estão se correm menos risco em investir nesses ativos. A partir do momento que uma reunião dessa deu um resultado muito negativo, pode acontecer o contrário. Exatamente, o dólar pode mudar, né? Essa trajetória de queda do dólar pode mudar, levando-se em conta o que acontece a nível global, ou seja, o dólar é ainda, porque os Estados Unidos, o dólar é uma moeda de reserva em vários países do mundo, a maioria dos países, e o dólar pode se valorizar em relação, inclusive, ao real, a depender do quê? A depender da tensão no Oriente Médio e das negociações entre China e Estados Unidos. Então, olho na China, olho nos Estados Unidos, nessa cúpula, nessa reunião que está acontecendo. E voltamos a conversar na próxima semana.